Boa tarde, meus amigos. Não importa o turno que vocês verão esse vídeo, essa transmissão, eu estou dando continuidade ao último vídeo, à última transmissão que eu fiz, não deu para terminar. Independente do turno que você vá assistir, o importante é que você esteja bem. Desejo que você, independentemente do turno, você esteja bem, seja lá o turno que for para assistir esse vídeo. E se tratando de continuar o vídeo sobre a origem da alma, né, a criação da alma, ficou uma lacuna, ficou um espaço porque eu não pude terminar e achei por bem melhor a gente finalizar o conteúdo, né? E nós vamos ver sobre a visão traducionista sobre a criação da alma. Só para a gente recapitular e analisar e refletir melhor sobre a visão traducionista, a alma é criada indiretamente por intermédio dos pais. Preste bem atenção. O termo traducionista tem sua origem no vocábulo latino, que significa tradux. Significa ramo de uma videira. Ao ser aplicada à origem da alma, segundo os traducionistas, a palavra significa que cada novo ser humano é um ramo que sai dos seus pais. Isto é, tanto a alma quanto o corpo são gerados pelo pai e pela mãe. Em resposta à visão criacionista, a qual defende que Deus cria cada vida nova diretamente no útero. Os traducionistas, ou traducianos, observam primeiramente que a criação só foi completada no sexto dia. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Também está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 32. E está em Mateus capítulo 13, versículo 35. E que Deus agora está em descanso e nada mais criou depois daquele momento. Hebreus 4, versículo 4. Além disso, os traducionistas observam que as evidências científicas indicativas do início da vida humana, da alma, são claras. A vida surge na união entre o espermatozoide e do óvulo dos pais, sendo primeiramente concebida no útero, formando um indivíduo completo. Por fim, o traducionismo aponta que a visão criacionista não explica a herança do pecado original. Certamente, um Deus perfeito não criaria uma alma decaída. Tampouco podemos aceitar a ideia agnóstica de que o contato de uma alma pura com o corpo material no ventre materno precipita a sua queda. A explicação mais razoável é que tanto a alma quanto o corpo decaídos são gerados naturalmente a partir dos nossos pais, né? Então aqui fica evidente que o autor Norman Geisler defende esta visão traducionista, porque ele não acredita que Deus, né, ele não acredita no ponto de vista criacionista, né, ele acredita no ponto de vista traducionista, porque ele não acredita no criacionismo, porque Deus não poderia criar uma alma com uma tendência, né, ao erro. Mas a alma hoje tem tendência ao erro já, né, a partir da queda de Adão e Eva. Aí então sim a alma, né, e o corpo pende ao pecado, mas não que Deus criara de forma, né, original dessa forma. Então nós vamos ver algumas objeções, alguns argumentos contrários, né, argumentos contrários a essa visão traducionista. E vamos começar. Lembrando, né, que eu estou com a Teologia Sistemática do Dr. Norman Geisler, são 2 volumes, esse aqui é o volume 2, o outro volume, o volume 1 está lá em cima. É uma obra completa, fantástica, ó. Uma ótima obra. Ele é apologeta, também é um filósofo cristão, doutor em filosofia e teologia,
Vamos ver agora aqui respondendo às objeções ao ponto de vista traducionista. Muitos questionamentos já foram feitos contra o paradigma traducionista. Contudo, como veremos, nenhum deles representa uma refutação definitiva. Então vamos ver objeção número 1, baseado em Deus como Pai dos Espíritos. Esta objeção está fundamentada em Hebreus 12, versículo 9, que diz: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Considera-se que esta expressão Pai dos Espíritos significa o próprio Deus é quem cria diretamente todos os espíritos humanos. Vamos ver agora a resposta à objeção número 1, né? Vamos ver. Em resposta, o texto não diz que Deus criou o nosso espírito na concepção ou que ele criou todos os espíritos humanos diretamente, em contraponto a uma criação indireta por intermédio dos pais. Deus também é considerado em Gênesis o criador de todos os animais, contudo ele criou somente o primeiro par, e por meio da sua intervenção direta, os demais surgiram por processo divinamente concedido, chamado de concepção natural. Além disso, mesmo que o termo pai implique criação, ele não indica como ou quando Deus nos produziu. Ele certamente poderia ter nos criado por intermédio de um processo indireto nas gerações humanas. Também o termo pai em Hebreus capítulo 12, versículo 9, pode não ser uma referência à geração de seres humanos, mas sim uma descrição do cuidado a eles dispensado por parte do Senhor Deus, depois de eles serem sido concebidos. Isto se encaixa no contexto imediato de um Deus, o nosso Pai, que nos disciplina como seus filhos. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 3. Vamos ver a objeção número 2, baseada em Deus como sendo o Criador das almas. De acordo com este argumento, Isaías afirmou que Deus criou as almas, ao declarar: porque para sempre não entenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, as almas que eu fiz. Isaías 57, versículo 16. Vamos ver a resposta a essa objeção, número 2. Semelhante ao que ocorre com a primeira objeção, a passagem não diz por quê, como ou quando Deus criou todas as almas. Não há dúvida de que ele é a causa eficiente final de todas as almas. A questão é se ele fez uso de causas intermediárias ou instrumentais, tais como os pais, para criá-las. Além disso, a palavra alma no hebraico é nefesh e no grego é psique. Normalmente é utilizada na Bíblia para designar a pessoa como um todo, inclusive o seu corpo, o qual, como sabemos, é gerado por meio de processos naturais. Por fim, o verbo fazer, fish no hebraico, e assar, e não criar no hebraico bara, é traduzido neste versículo azar. Normalmente significa criar a partir do nada. Vamos ver a objeção número 3. Com base no fato de Deus ter criado as pessoas desde o tempo de Adão. Também se alega, melhor dizendo, que a Bíblia apresenta Deus criando as pessoas desde o tempo de Adão. Zacarias afirma: o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Olha só, a expressão forma o espírito do homem dentro dele, Zacarias 12:1. Malaquias lança o desafio: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Malaquias 2:10. Vamos ver a resposta à objeção número 3. Novamente, não é dito como Deus criou a alma. O verbo criar às vezes pode até se referir a um processo natural no presente, por exemplo, no Salmo 104, versículo 30. E ele nem sempre significa criar algo a partir do nada. Mesmo em Gênesis, quando Deus criou Adão, Gênesis 1:27, ele fez uso do barro para a constituição do primeiro homem.
Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ver objeção número 4. Com base na dependência de toda a criação, né, a dependência de que toda a criação tem da necessidade de Deus. Tomás de Aquino se opunha ao traducionismo, alegando que somente Deus poderia criar e que todos os atos criativos são diretos e imediatos. Nenhuma criatura tem a capacidade de criar, porque todas dependem para a sua própria existência de uma causa que não é uma criatura. Todo ser contingente é dependente de um ser necessário para a sua existência. Em cada momento da sua existência, pois o ser contingente jamais deixa de ser um ser contingente. Assim, para Tomás de Aquino, os pais não poderiam ser a causa da existência dos seus filhos. Vamos ver agora a resposta, né? Essa objeção é forte. Vamos ver a resposta para essa objeção. Resposta à objeção número 4. O traducionismo não apregoa que os pais são a causa eficiente da existência de seus filhos, mas tão somente a causa instrumental. Os pais causam, né, o tornar-se dos seus filhos, mas somente Deus pode causar o se tornar a ser. Todavia, como a causa instrumentais, os pais passam a sua posteridade a alma, a qual somente pode ser criada por Deus, e que somente Deus pode manter e de fato mantém em existência. A questão não se refere à origem e à continuidade da alma humana, a qual claramente somente Deus pode executar e sustentar, mas a questão de respeito à transmissão da alma, a qual é feita pelos pais, na qualidade de causas instrumentais. Aí a gente viu os argumentos, né? Contra e a defesa contra esses argumentos a favor do traducionismo. Agora a gente vai dar uma volta na história e a gente vai ver o testemunho histórico acerca da origem da alma. Quais estudiosos, em que tempo, falavam a favor, né, dessa criação da alma, da existência da alma? Vamos ver o testemunho histórico acerca da origem da alma. Muito tempo antes dos teólogos cristãos filosofarem a respeito da alma, dois pensadores brilhantes da antiguidade, Platão e Aristóteles, proporcionaram um fundamento para as perspectivas divergentes entre os cristãos, dependendo da linha que estes seguiam. A visão dualista de Platão, como fez Agostinho, ou a visão ilomórfica de Aristóteles, como fez Tomás de Aquino. Então a gente vê aqui Agostinho, foi um grande pensador, um grande filósofo, e também a gente vê Tomás de Aquino, todos dois cristãos. A gente vai ver o argumento deles depois. Nesse momento nós vamos ver os filósofos gregos da antiguidade. O que é que eles falam sobre essa realidade da alma? Aristóteles, no ano de 384 a 322 a.C., ele fala o seguinte: pode-se também questionar quais são as partes da alma e qual é o papel separado de cada uma delas em relação ao corpo. Uma pergunta: pois se a alma completa mantém a coesão do corpo como um todo, poderíamos esperar que cada parte da alma fosse responsável pela coesão de uma parte do corpo, mas isto parece ser uma impossibilidade. É difícil até mesmo imaginar que tipo de parte do corpo a mente manteria unida, ou como ela faria isso. Ele continua argumentando. A alma, portanto, é o ato primário de um corpo físico que posteriormente possui vida. A alma é o meio pelo qual primeiramente vivemos, percebemos, movemos-nos e compreendemos. Vamos ver aqui Platão, argumento de Platão, no ano de 427 a 447 a.C. Veja só, antes de Cristo. A nossa alma também existe antes de nascermos. E se não existissem, será que o argumento não seria indiferente?
Portanto, é assim. E é igualmente necessário que estas coisas existam e que as nossas almas também tenham existido antes do nosso nascimento. Então responde, disse Sócrates: o que há de vida? O que há da vida ao corpo? O que é que dá vida ao corpo? Aí a alma, disse Sebes. Isso aqui é eles dialogando sobre o assunto no passado. Então, este é sempre o caso? É claro, disse ele. Então a alma toma posse dele, mas será que ela sempre vem trazer vida a ele? Sim, disse ele. E antes de tudo, existe algo que se opõe à vida ou não existe? Existe, disse ele. Ele perguntou o quê? Ele responde: a morte. Então será que a morte aceitaria o oposto daquilo que ela sempre traz, da qual concordamos anteriormente? Certamente não, disse Sebes. Então a alma não aceita a morte? Não, respondeu. Então a alma é imortal? Imortal, responde ele. Bem, disse ele, então devemos dizer que isto está demonstrando, pelo que nos parece, mais do que suficientemente, Sócrates. Portanto, veja só, se aquilo que é imortal também é indestrutível, é impossível que a alma pereça quando a morte vier sobre ela, pois com base na declaração de que ela não aceitaria a morte também, se pode dizer que ela não morrerá. Sócrates perguntou: quando foi que as nossas almas adquiriram o conhecimento? Pois isto não ocorreu depois de terem nascido como seres humanos. Símias respondeu: definitivamente não. Então foi antes? Sim. Então, Símias, as almas existiam anteriormente, antes de nascerem em forma humana, sem os seus corpos, mas já tinham o seu conhecimento? A menos que recebamos este conhecimento ou nascermos, Sócrates, pois este tempo ainda prossegue. Vamos ver aqui os pais da igreja primitiva. Tertuliano, no ano de no ano de 155 a 225 depois de Cristo. O que é que Tertuliano fala? Já decidimos um ponto na nossa controvérsia com Hermógenes, como dissemos no início deste tratado. Ao afirmarmos que a alma foi formada pelo fôlego de Deus e não a partir da matéria, mesmo nisto confiamos na direção clara da declaração inspirada que nos informa ter o Senhor soprado no rosto do homem o fôlego da vida, para que o homem se tornasse uma alma vivente, pela inspiração de Deus, obviamente. Neste ponto, portanto, nada mais precisa ser investigado ou acrescentado por nós. Além disso, quando reconhecemos que a alma tem a sua origem no sopro de Deus, conclui-se que atribuímos um começo para ela. Isto Platão se recusa a aceitar, pois para ele a alma não é nascida, nem criada. Nós entramos a partir do simples fato dela ter tido um começo, bem como a partir da sua própria natureza, ensinamos que ela teve tanto um nascimento quanto uma criação. E quando lhe atribuímos tanto um nascimento como uma criação, não estamos cometendo nenhum erro, pois ter nascido, na verdade, é uma coisa e ser criado é outra, sendo que a primeira expressão é a mais adequada para os seres viventes. Assim, o ser criado admite o ser tomado no sentido de gerar, visto que tudo o que recebe o ser ou a existência de uma forma ou de outra é de fato gerado, pois o Criador pode, na verdade, ser chamado de pai do objeto criado. Neste sentido, Platão também utiliza a sua fraseologia.
De momento, portanto, no que diz respeito à nossa fé nas almas terem sido criadas ou nascida, a opinião do filósofo é destruída, justamente pela autoridade da profecia. Como então um ser vivente é concebido? Será que as substâncias do corpo e da alma são formadas em um só e ao mesmo tempo? Ou será que uma delas assume a precedência sobre a outra na formação natural? Na verdade, sustentamos que ambos são concebidos e formados em perfeitas simultâneas juntas, e nenhum lapso de tempo ocorre entre a concepção de ambos, para que se pudesse atribuir a primazia para qualquer um dos dois. Concordamos que a vida comece na concepção, porque argumentamos que a alma também começa na concepção. A vida tem o seu princípio no exato momento em que a alma tem o seu. Assim, portanto, os processos agem em conjunto a fim de produzir a separação na morte. Portanto, visto que estas duas substâncias, o barro e o fôlego, embora diferentes e separados, combinadas na primeira criação para a formação individual do homem, amalgamaram-se e então misturaram os seus rudimentos seminais adequados em um, e depois sempre comunicaram à raça humana o modo normal para sua propagação, de forma que, mesmo agora, as duas substâncias, embora diferentes uma da outra, fluem simultaneamente em um único canal e buscando juntas o seu caminho rumo à sementeira designada, fertilizam com seu vigor conjunto o fruto humano a partir das suas naturezas respectivas. E inerente a este produto humano é a sua própria semente, de acordo com o processo que foi ordenado para cada criatura, dotada com as suas funções e reprodução. Dessa forma, do homem original primevo, jorra todo o fluxo e redundância da alma dos homens. Assim, a natureza prova por si mesma a veracidade do mandamento de Deus: crescei e multiplicai-vos. Vamos ver o argumento de Justino Marte, no ano 100 a 165. Ele diz assim mesmo: agora precisamos falar com respeito àqueles que pensam desdenhosamente acerca da carne e dizer que ela não é digna de ressurreição, tampouco da economia celestial, porque, em primeiro lugar, a sua substância é terra. Além disso, porque ela é cheia de impiedade, fazendo com que a alma peque junto com ela. Só que essas pessoas parecem ser ignorantes a respeito da obra completa de Deus, tanto a de Gênesis e da formação do homem no princípio e a razão das coisas no mundo terem sido criadas. Afinal, não foi a palavra que disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele faz uma pergunta: afinal, não foi a palavra que disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Que tipo de homem? Certamente ele se refere ao homem carnal, pois a palavra diz: e Deus tomou o pó da terra e dele fez o homem. É evidente, portanto, que o homem feito à imagem de Deus era composto de carne. Portanto, não é absurdo dizer que a carne feita por Deus, a sua própria imagem, é contenciosa e nada vale, mas o fato da carne ser criada por Deus faz dela um elemento precioso, primeiramente por ela ter sido formada por ele, já que, no mínimo, a imagem criada é do agrado do seu formador e artista. Além disso, o seu valor pode ser reunido a partir da criação do resto do mundo, pois o que de mais precioso há é aquilo que foi utilizado pelo Criador para fazer todo o resto. Vamos ver o argumento também de Orígenes. O ano é 185 a 254. A alma, quando implantada no corpo, movimenta todas as suas partes,
excede a sua força sobre tudo aquilo que opera. Mas no que diz respeito à alma, se ela deriva de uma semente por um processo traducionista, de forma que a sua razão ou substância possa ser considerada como algo colocado nas próprias partículas seminais do corpo, ou se ela representa outro começo, este começo por si mesmo, seja ele um nascimento ou não é concebido ao corpo a partir do exterior, nada disso fica distinto com suficiente clareza no ensino da Igreja. Nós vamos ver agora o argumento sobre dos pais da Igreja medieval, que começa com Tomás de Aquino. O ano é 1225 a 1274 depois de Cristo. Tomás de Aquino, ele diz: agora que ela é, na verdade, um tipo de corpo, ela está subordinada a algum princípio que é chamado de ato. Portanto, a alma, que é o princípio inicial da vida, não é um corpo, mas o ato de um corpo. Está claro que a primeira coisa pela qual o corpo vive é a alma. E à medida que a vida aparece através de vários processos em graus diferentes de coisas viventes, e o que proporciona primeiramente a execução de todas estas ações vitais é a alma, pois a alma é o princípio inicial de nossa nutrição, sensação, movimento local e, de modo semelhante, de nosso entendimento. Portanto, este princípio pelo qual nós, primeiramente, atingimos o entendimento, seja ele chamado de intelecto ou de alma intelectual, é a forma do corpo. Esta é a demonstração utilizada por Aristóteles. Vamos ver líderes da reforma. Vamos ver aqui o argumento de João Calvino. O ano é 1509 a 1564. Assim, vemos que a impureza dos pais é transmitida aos filhos, de forma que todos, sem exceção, são originalmente depravados. O início desta depravação não será encontrado enquanto não voltarmos até o nosso primeiro pai, como a fonte original de tudo. Portanto, precisamos ter a certeza de que, no que diz respeito à natureza humana, Adão não foi meramente um progenitor, mas, por assim dizer, a raiz, e que, dessa forma, pela sua corrupção, toda a raça humana foi merecidamente viciada. Isto fica claro a partir do contraste que o apóstolo faz entre o Adão e Cristo, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Romanos capítulo 5, versículos 19 e 21. Continuando. Para o entendimento deste assunto, não há necessidade de um debate ansioso, o qual de forma alguma chocava os doutores da antiguidade, acerca da alma da criança ser transmitida pela alma dos pais. Basta-nos saber que Adão foi tornado depositário dos dotes que Deus desejou outorgar à natureza humana, e que, portanto, quando perdeu o que havia recebido, a perda não foi só sua, mas de nós todos. Os filhos, por serem viciados já da parte dos pais, transmitiram a mácula aos netos. Em outras palavras, a corrupção que começou em Adão é por descendência perpétua, transmitida dos que nos antecedem ao que nos sucedem. A causa do contágio não está na substância da carne, como muitos pensam, enganosamente, tampouco na alma, mas aprove a Deus ordenar que os dons que ele havia outorgado ao primeiro homem fosse dele
e de seus descendentes retirados. Na realidade foi retirado através do erro do Adão. Mas a Bíblia nos ensina, Paulo diz que através do segundo Adão, que é Cristo, tudo, né, agora através de Cristo nos é trazido de volta. Vamos ver teólogos da pós-reforma, e a história já está no ano 1560 a 1609. E quem começa aqui o argumento é Jacó Arminio. Vamos ver o argumento de Jacó Arminio, que é o teólogo das igrejas Assembleia de Deus. A origem da alma é a partir do nada, criada por infusão e infundida por criação, como um corpo sendo devidamente preparado para recebê-la, a fim de que possa ser moldar a forma da matéria, depois de unida ao corpo por um elo nativo, possa também formar uma unidade com ele, criada, a meu ver, por Deus no tempo, da mesma forma que ele continua a criar uma nova alma para cada corpo. A substância da alma é simples, imaterial e imortal. Simples, ao meu ver, não no que diz respeito a Deus, pois ela consiste de ato e poder, ou capacidade, de ser a essência de sujeito a acidente, mas é simples no que diz respeito a coisas materiais e componentes. Ela é imaterial porque pode subsistir por si mesma e, ao se separar do corpo, pode operar por si própria. Ela é imortal, na verdade, não por si própria, mas pela graça sustentadora de Deus. Vamos ver agora o argumento de William G.T. Shedd, que é do ano de 1820 a 1894. O corpo é de uma natureza e substância diferente da alma. Em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, um fôlego ou alma da vida. De acordo com esta afirmação, o homem é composto de uma parte material, resultante da vivificação do pó da terra por parte da energia criativa, e de uma parte imaterial, resultante do fôlego ou sopro de Deus. O Criador primeiramente anima a matéria inorgânica em um corpo e depois cria um espírito racional que lhe é infundido. Nós vamos ver, Shedd sustentava que a alma da vida, no exemplo do homem, é um princípio mais elevado, a alma racional que lhe foi soprada pelo Criador e feita à sua imagem. Todavia, no que diz respeito à posteridade de Adão, Shedd defendeu o traducionismo ao afirmar que existem três bases principais de apoio ao traducionismo. Primeiro, as escrituras. Segundo, a teologia sistemática. E terceiro, a filosofia. A predominância das representações bíblicas estão a seu favor. A Bíblia ensina que o homem é uma espécie, e a ideia de espécie implica propagação do indivíduo inteiro para fora de si. Vamos ver aqui agora Karl Barth. O ano é 1886 a 1968. A teologia da igreja primitiva, mesmo insistindo de forma acerrada no abismo entre Criador e criatura, considerava que o problema da origem da alma e, portanto, da vida humana poderia ser resolvido de várias formas. Alguns, segundo as ideias de Platão, e nas fileiras da igreja Orígenes falavam da preexistência das almas criadas. Estas almas eram representadas como um reino de espíritos aos quais precisavam estar em conexão com os corpos materiais a eles atribuídos. A teoria de uma queda pré-temporal, ou pelo menos pré-histórica, defendida principalmente por Julius Miller nos tempos modernos, poderia perfeitamente ser
adaptada a esta visão. Ou se considerava que, ao criar o primeiro homem, Deus havia também soprado nele todos os espíritos. Por isso havia sido criados com Adão e nele também havia sido incluídos para posteriormente serem distribuídos a toda a sua posteridade. Nas duas visões, era possível sustentar a doutrina específica da migração das almas, ou reencarnação, isto é, que as mesmas almas poderiam entrar em muitas associações com diferentes corpos. Parcialmente em oposição à doutrina da pré-existência, mas inevitavelmente ligada a ela e representada especificamente por Tertuliano nos tempos primitivos e mais tarde, para a nossa surpresa, por Lutero e pela teologia luterana, estava a doutrina traducionista de que a alma tem sua origem no ato da concepção, gerada pelo pai e pela mãe. Uma alma semente, distinta do corpo semente, seria, supostamente, desligada da alma dos pais, tornando-se assim a alma independente da criança. A doutrina predominante da Igreja de Roma, a qual novamente, para nossa surpresa, foi seguida pela teologia reformada tradicional, é o criacionismo. Nesta visão, cada alma individual tem a sua origem em um ato divino criativo, um ex nihilo, a partir do nada, imediato. Este ato criativo supostamente ocorreria no momento da concepção, quando os pais, as condições fisiológicas que são o pré-requisito para a existência de um ser humano. Os pais são, obviamente, somente a causa secundária, a causa prima é o próprio Deus. E, simultaneamente, Deus, no céu, desta vez como a causa única, cria a alma e associa com este novo corpo humano. E, para encerrar os argumentos, vamos fazer uma pequena conclusão para dar por encerrado, esta última parte do tema da origem dos seres humanos e a sua alma. As condições originalmente criadas eram perfeitas e também incluía o chamado livre-arbítrio, que, apesar de bom, fez com que o mal se tornasse possível. Originalmente, o ser humano foi criado por Deus. Com relação ao debate acerca de como as almas individuais passam a existir depois de Adão, parece-nos que o traducionismo e não o criacionismo direto acomoda melhor todas as informações. Na verdade, como vimos, é difícil compreender como cada ser humano poderia ter nascido em pecado sem que almas decaídas sejam geradas a partir dos seus pais, pois Deus seguramente não cria uma alma decaída cada vez que um novo ser humano é concebido. Bom, aí foi a explicação, bem detalhada para a gente refletir. Peço que os que estiverem disponíveis a assistir o vídeo até o fim, compartilhem o vídeo, assistam 1, 2, 3 vezes assim que possível para meditar, refletir. Tenho certeza que só vai acrescentar conhecimento e para o nosso bem-estar da nossa própria alma na presença do nosso Criador. Que Deus abençoe a todos. O próximo vídeo será o vídeo sobre o céu e espero não demorar muito. Falar sobre o céu é algo maravilhoso, algo bom, fantástico, e nós precisamos entender muito sobre os dois lados, mas eu achei até por sentido de justiça eu trazer esse pensamento, esse conhecimento sobre a realidade da alma, Entretanto, a alma é a alma que é o produto do meio entre o céu e o inferno. Então foi muito bom a gente saber sobre a alma, porque se a gente recorre na carreira da fé em busca de um céu, começa-se com a alma. E se corre em direção a algo, a um precipício como o inferno, também da mesma forma é a alma. Não tem como fugir dessa realidade. É a alma que vai para um desses lugares. Enquanto Deus não ressuscitar o corpo e não vier buscar a sua igreja,
A alma consciente após a morte é que enfrenta essa realidade do céu, né, ou do inferno. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem a qualquer hora, a qualquer momento que possível.